Algoritmo. Essa palavra, né? A gente ouve o tempo todo. E, sei lá, parece uma coisa de outro mundo, super complicada, coisa de filme de ficção científica ou de gênio da programação. Mas e se eu disser que todo mundo aqui usa algoritmos? E usa todo santo dia, às vezes antes mesmo de tomar o primeiro café? Pois é. A ideia aqui hoje é justamente desvendar esse mistério e mostrar como essa tal de algoritmo já faz parte da nossa vida. E para a gente começar, uma pergunta. O que uma receita de bolo daquelas do caderno da avó tem em comum com o smartphone que a gente carrega no bolso? Parece que nada, né? Mas a resposta para essa pergunta é: bom, ela é a chave para entender o que é um algoritmo de verdade. Bom, então vamos lá. O primeiro ponto, e talvez o mais importante, é entender que algoritmos não são só coisa de computador. Na verdade, eles estão por toda parte, escondidos nas coisas mais simples que a gente faz todos os dias. Quer um exemplo? Pensa na rotina para sair de casa de manhã. Tem toda uma sequência, né? Primeiro desliga o despertador, depois lava o rosto, escova os dentes, aí se veste, toma café, pega o carro, até chegar no trabalho. Essa sequência de passos, essa ordem lógica, isso, na sua essência, já é um algoritmo. É um conjunto de instruções bem claras, uma depois da outra, para resolver um problema, sair de casa e chegar no destino. E olha, não para por aí não. Seguir uma receita de cozinha, passo a passo, montar um móvel lendo aquele manual de instruções, até uma tarefa simples como trocar uma lâmpada. Tudo isso são exemplos perfeitos de algoritmos. São processos com começo, meio e fim que a gente executa sem nem perceber que está usando essa lógica. E é aqui que a gente chega na definição. Afinal, o que é um algoritmo? É isso, uma sequência finita de passos ou instruções que não deixam dúvida para resolver um problema. Simples assim. Se a gente pensar bem, aquela rotina da manhã se encaixa perfeitamente nisso, não é mesmo? Ok, então já entendemos o que é. Agora, como é que um algoritmo nasce? Existe uma estrutura básica, uma espécie de receita mesmo, por trás de qualquer solução? E essa estrutura é bem simples, na verdade. Todo algoritmo, seja ele qual for, se divide em 3 partes. Primeiro tem a entrada. São os dados, os ingredientes, o que a gente precisa para começar. Depois vem o processamento, que são as ações, os cálculos que a gente faz com essa entrada. E por último, claro, a saída, que é o resultado final. Pensa na receita do bolo de novo. Os ingredientes são a entrada. Misturar, bater, assar, isso é o processamento. E o bolo prontinho é a saída. Essa mesma lógica se aplica perfeitamente no mundo dos computadores. Imagina um programa que soma 2 números. A entrada é o ato de ler esses 2 números. O processamento é a conta de mais. E a saída é mostrar o resultado na tela. Viu só? Entrada, processamento, saída. É um padrão simples, mas muito, muito poderoso. Certo, a lógica está na cabeça. Mas e para passar isso para o papel? Como a gente descreve um algoritmo? Acontece que existem várias formas de fazer isso, desde uma explicação simples, como numa conversa, até um formato que já é quase um programa de computador. As 3 formas mais conhecidas são essas aqui. Primeiro, a descrição narrativa, que é basicamente contar a história, sabe? Como se fosse uma receita mesmo. Depois tem o fluxograma, que é mais visual. Usa desenhos, caixinhas, setas para mostrar o caminho. E por fim, o pseudocódigo, que é quase uma linguagem de programação, mas numa versão simplificada, para organizar as ideias antes de escrever o código de verdade. Dá uma olhada nesse exemplo de pseudocódigo do nosso algoritmo de soma. Repara que ele tem uma estrutura bem definida, com início e fim. Ele diz quais são as variáveis, usa comandos como leia, para pegar os números, e escreva, para mostrar o resultado. É como se fosse a ponte perfeita entre o nosso raciocínio e o que o computador precisa entender. E isso nos leva a uma citação muito boa. Um programa nada mais é do que uma sequência de instruções codificada em uma linguagem que pode ser seguida por um computador. Ou seja, o algoritmo é a receita, é o plano. Quando a gente escreve esse plano numa linguagem que o computador entende, como, sei lá, Python, Java, aí sim ele vira um programa de verdade. Tá, mas e daí? Por que é tão importante entender o que é um algoritmo, mesmo para quem não tem a menor intenção de virar programador ou programadora? Essa é uma ótima pergunta. A resposta é simples. Porque aprender a pensar com essa lógica de algoritmos é, no fundo, aprender a resolver problemas. É sobre desenvolver a habilidade de olhar para um desafio gigante que parece impossível e saber quebrar ele em pedacinhos menores, em passos que dá para gerenciar e executar. Isso serve para a carreira, para os estudos, para a vida. É quase como ter um superpoder. E para fechar, fica aqui uma provocação. Agora, com essa nova forma de enxergar as coisas, qual é o próximo grande problema que pode ser resolvido passo a passo? Em vez de ver um obstáculo gigante,
a gente pode começar a ver uma sequência de etapas a serem vencidas. Fica aí a reflexão.